Oi pessoal, você está no Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. A gente tem 5 anos, se você tiver interesse em ouvir ou assistir todas as conversas sobre quem nós somos, o que nós fazemos, vai no quemsomosnós.com.br, lá você escolhe a plataforma de áudio ou de vídeo que você quiser. Hoje é o segundo de 2 programas especiais sobre 2 grandes líderes pacifistas assassinados no século passado. Como a gente está num momento mundial meio estranho e perigoso, vale lembrar desses homens que entregaram a sua vida em nome da justiça social, racial e em nome da paz. Em 2018, faz 70 anos do assassinato de Mahatma Gandhi e 50 do de Martin Luther King Jr. Nesse programa, nós vamos falar das ideias, algumas até inspiradas em Gandhi, e das ações de Martin Luther King Jr. com o doutor em Ciências da Comunicação pela USP, Ricardo Ferreira. Quem é você? Primeiro, eu sou um indivíduo dentro de uma sociedade, então eu sou um indivíduo coletivo. Me chamo Ricardo Alexino Ferreira, tenho 54 anos, né, e vivo esse dilema, né? Ser um homem negro num país racista como o Brasil, então muitas vezes me sentindo um estrangeiro dentro do próprio país. Por outro lado, fazendo parte de uma elite intelectual, enquanto jornalista, enquanto professor de uma das maiores universidades desse país. Então, um ser em total contradição. Eu imagino, para falar a verdade, né? Me diga uma coisa, me conta então a tua trajetória, como que você saiu então, provavelmente de uma situação difícil, né, do que o negro tem, para chegar nessa Universidade de São Paulo, não agora que tem cotas, porque na época que você entrou não tinha. Não, tá certo? A USP, então, ela tem experiência de cotas no vestibular 2018, agora, né? né? Agora, muito recente. Então, quando muito você entrou, recente. não tinha nada disso. Não. Conta a tua trajetória, os seus pais, você, como é que você chegou? A minha trajetória, por isso que eu te falo, o indivíduo e o coletivo, né? Enquanto indivíduo, um negro que os pais trabalhavam, minha mãe era enfermeira, meu pai é eletricista, mas vivia toda uma situação de classe média. Então, estudava nas melhores escolas, tinha a melhor formação possível. Que bom. Né? A questão da educação para os filhos era prioritária, né? Então, assim, a ideia de trabalhar não passava na cabeça dos meus pais, né? O estudar era o trabalho. Para você. Para mim, que, no entanto, assim, a ideia de se formar, não só eu, mas meus irmãos, era prioritária. Então, enquanto indivíduo, eu faço parte de uma realidade negra que não é comum a todos os negros do país. Né? Pelo contrário. Então, assim, se for pegado... Só interromper, especificamente pela força dos seus pais, é isso? Você acredita que é daí? Ou não é só isso? Pela força que eu digo você tem que estudar, ou como é que é? Se você está num ambiente em que a escola é o prioritário, né, muda muita coisa, que, por sinal, a classe média ela vai fazer muito isso, né, investir na educação. E os meus pais, eles investem muito na educação dos filhos. Então, você tem todo um ambiente que é propício a isso. Então, todas aquela enciclopédia Barça, histórias infantis, né, lá em casa tinha todo esse material disponível. Né? Então, a escola ela era sempre prioritária. Então, ela estava acima de qualquer coisa. Então, eu penso que o fato de meus pais direcionarem, né, a vida dos filhos nesse sentido foi um grande ganho. Né? Então, assim, eles oferecem um patrimônio
patrimônio imaterial, né, que depois se torna um patrimônio material, de fato. Então, isso é algo muito importante. Mas isso está dentro de um contexto de classe média, né? Mesmo a classe média negra, naquele momento, vai investir na questão da educação, né? Pensando que é uma das formas, né? Um dos valores que você tem. E que eu acho que é um dos valores mais fortes, mesmo hoje, né? Em que o acesso à educação ele vai se tornando mais fácil, mais popular, mas mesmo hoje é um elemento importante. Porque não só pensando em ter uma profissão, né, que pode ser rentável, uma profissão de curso superior, mas o conhecimento ele permite você pensar, pensar a vida, pensar a sociedade, enxergar as coisas. Enxergar as coisas. Claro. Então, o indivíduo que ele tem conhecimento, né, conhecimento, não instrução. O indivíduo que tem conhecimento, ele consegue ler o mundo, né? Então, assim, é um constante leitor, não só de livros, né, de textos, mas é um constante leitor da cidade. Então, você vê um prédio, você vê uma situação, você está o tempo todo fazendo leituras, né? E eu penso que isso que é importante. Você falou que você se sentiu discriminado, é isso? Sim, eu disse que desde sempre. Enquanto esse indivíduo vivendo numa sociedade racista, né, como é a sociedade brasileira, aí eu começo eu para essa mesma sociedade eu sou um elemento complicador. Por qual motivo? Enquanto negro, né, então existiria um lugar reservado historicamente para o negro. Qual o lugar reservado historicamente para o negro na sociedade brasileira que tem esse traço racializado? Seria desenvolvendo funções mais operacionais, né? Morando na periferia. Então, esse seria o lugar reservado historicamente. Eu me torno um elemento complicador por qual motivo? Eu sou um negro que tem doutorado, fiz a livre docência. Então, dentro da universidade, qual que seria o meu lugar? É muito comum, às vezes, uma pessoa que está ali de passagem na universidade me ver no corredor e achar que eu sou um servidor técnico, ou sei lá o que mais passa na cabeça dessas pessoas, né? Mas aí você tem um outro elemento, né? É um professor negro. E que até para alguns alunos, né, o primeiro contato que eles vão ter com uma pessoa negra que não está de maneira subalterna, né? Então, isso já é um elemento complicador. A minha própria existência, ela se torna educativa. Na escola você sentia isso também quando era criança? Ou isso ficou mais claro para você agora? Existia, ou não existia também? As crianças não vinham Quando eu te falo se sentir estrangeiro sendo brasileiro, né, que talvez é uma realidade cruel, é quando você, por exemplo, pega os livros didáticos, na minha infância, eu não me via retratado ali. Nos livros didáticos você não tem uma família negra, nos livros didáticos os personagens negros eles estão muito ligados ao processo de escravização. Então, você liga a televisão, você também naquela época não tinha. Talvez graças às séries norte-americanas, né, que você começava a ver indivíduos negros, então se tornam as primeiras referências dos negros. Mas na televisão brasileira, não. Que, no entanto, assim, começa desde o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, mas a minha pergunta é se você percebia isso. Entendeu? Assim, se você percebe... Porque é claríssimo isso agora, né? Olhando daqui para lá. No momento você sentia? Não, ou você não foi indo e depois, quando você começou a ter consciência maior, é que você formou eu isso? sempre tive consciência na minha vida por causa dos meus pais. Minha mãe era branca, meu pai era negro, né? E minha mãe se posicionava como uma mulher negra, né? Ela estava muito sensibilizada a essas questões, que, no entanto, se ela sentisse algum tipo de discriminação contra os filhos, ela virava uma verdadeira leoa. Né? Ela partia para o ataque e ela se posicionava como sendo uma mulher negra, e ela era branca. E meu pai, é interessante, né, que às vezes a gente estava assistindo futebol, qualquer coisa, viu o Pelé, meu pai chamava e falava assim, tá vendo aquele homem ali? É um dos maiores jogadores do mundo, mas tem duas coisas, ele não é negro, né, e nem ele é um grande homem.
né? Então eu cresci durante a minha infância entendendo que ser negro é uma construção. A Simone de Beauvoir fala uma frase que já virou carne de vaca, assim, que todo mundo fala, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, que é a frase que ela fala no segundo sexo e traz muito mais complexidade do que se fala por aí como se fosse uma frase comum. Mas o peso que tem essa frase dela, tornar-se, é muito importante. Então, assim, o que seria tornar-se negro, né? O tornar-se negro é você ter a consciência que você está num país racista, você ter a consciência que você precisa trazer essa questão para os direitos humanos. Então, assim, naquele momento que meu pai estava falando ali do Pelé, por exemplo, vai ter uma influência muito grande nas pesquisas que eu vou desenvolver depois. Né? Porque eu vou querer estudar, a minha área de estudo é muito o jornalismo científico, a divulgação científica. Mas por que o tempo todo eu trago essa questão do negro para dentro desse debate? Porque é importante. Eu preciso falar sobre isso. Né? E a partir do momento que a universidade ela me autoriza, né, através da titulação, a falar sobre isso, é extremamente importante. Então, estar aqui falando, você vai ter o cientista pensando essa questão, mas você também vai ter um indivíduo falando sobre essa questão dentro da sociedade. E o viver numa sociedade, talvez as mulheres possam até interpretar melhor isso, né? O que é ser mulher dentro de uma sociedade machista? Né? Então, assim, o tempo todo precisar se autoafirmar, o tempo todo precisar se colocar como sujeito, o tempo todo vencer o discurso de que não é competente. Né? Com a questão do negro acontece a mesma coisa. E a mulher negra também. Aí você vai fazendo várias camadas. As interseções. Por exemplo, uma mulher negra dentro de uma sociedade como essa, ela está lá na base da pirâmide. Talvez hoje a gente tenha dois segmentos muito desfavorecidos, né? A mulher negra e a mulher indígena, por exemplo. Né? Elas estão lá na base. Né? E o tempo todo é o processo de afirmação. Afirmação de que precisa ser melhor. Então, assim, para ser considerado médio, o indivíduo tem que ser muito bom. Hoje, por exemplo, assim, se eu vejo um médico negro, por exemplo, eu tenho certeza que é um dos melhores profissionais que vai ter. Porque se ele conseguiu chegar naquela situação e para ser considerado, ele tem que ser excelente. Né? Então, eu particularmente, até por uma questão também, é lógico, né, por ser negro, eu sempre procuro os profissionais negros, né? Pela questão de torná-los sujeitos, né, dentro desse processo e pela questão também de saber se eles venceram todas as etapas dentro de uma... Eles são muito bons. Né? Tem muito esforço, vão ter um pensamento muito mais à frente. Né? E isso eu não digo querendo me colocar dentro desse pacote, né? Mas eu sei que, por exemplo, dentro da universidade, não sei se eu sou um dos melhores, mas eu tento o tempo todo ser um dos melhores. Né? Então, assim, o tempo todo eu tenho consciência de que ser jornalista, ser professor, vai muito além de um simples ritual profissional. Né? Seria a possibilidade de você transformar uma sociedade. Então, assim, se isso está sendo feito de forma extremamente competente ou não, eu não sei, mas eu tento o tempo todo fazer. Né? Então, nós estamos aqui para falar sobre um cara que passou a vida, de alguma maneira, tentando fazer isso e falar sobre as ideias dele, sobre essas coisas um pouco... Vai ver, ser pastor também não? Não. Que nem ele? Eu não tenho... No caso dele, do Martin Luther Exato, King... eu não tenho religião. Né? Então, no caso dele, né, nós estamos aqui para falar um pouco disso, bastante disso, mas é interessante, assim, o racismo nos Estados Unidos, o racismo aqui tem diferenças, nós vamos partir de lá e vamos ficar fazendo paralelo, tá? No meio do século XIX, teoricamente, acabou a escravidão nos Estados Unidos, tá certo? O nosso foi para o fim, né? Exato, em 1881. Isso. Mesmo assim, foi necessário movimentos civis, por direitos civis e pelos vários direitos civis, para que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre
essa andada histórica aí, por que é que mesmo com as leis, ou seja, a escravidão acabou, mas não acabou, né? Tanto lá quanto aqui, aconteceu do mesmo jeito. Mas lá eles acho que estão um pouquinho na nossa frente nesse sentido, né? Então, assim, por que ainda foi necessário a existência do Martin Luther King, ou a luta dele, mesmo quase 100 anos depois? Em relação à diferença, né, entre o racismo brasileiro e o racismo norte-americano, eu vou trazer o Horaci Nogueira. Ele foi um professor da USP, já morreu, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Antropologia. Ele dizia: qual a diferença entre o racismo brasileiro e o racismo norte-americano? O racismo norte-americano ele está muito marcado pela origem. Então, assim, se o indivíduo ele tem na família dele indivíduos negros, né, mesmo que ele tenha nascido com a cor da pele mais clara ou de certa forma branco, ele é considerado negro, né? E o Horaci Nogueira vai falar que o nosso racismo é de marca, é fenotípico, né? Então, assim, alguns indivíduos, por exemplo, eles seriam colocados como brancos quando, na verdade, eles não seriam, né? Um exemplo que a gente vai ter sobre isso, né, vai ser, por exemplo, a própria Camila Pitanga. Ela é uma mulher atriz que o tempo todo é cooptada para ser considerada uma mulher branca, né, e ela vira e fala: não, eu não sou uma mulher branca, eu sou uma mulher negra. Mesmo porque o pai dela é o Antônio Pitanga e a madrasta dela é a Benedita da Silva, né? Então ela se posiciona como uma mulher negra, né? E isso é muito forte, né? O tempo todo ela é cooptada para fazer publicidade de produtos caros, né? Muitas vezes, para ter papel de uma mulher bonita, né? Ou que está inserida dentro de processo de alta sociedade enquanto personagem, e ela o tempo todo fala: eu sou uma mulher negra, né? Por qual motivo Horaci Nogueira ele vai falar que o preconceito no Brasil é de marca? Porque, por exemplo, se a Camila Pitanga ela quisesse se posicionar como uma mulher branca, ela conseguiria, né? Então, assim, a cor da pele dela, os cabelos, tudo isso poderia levá-la a ser considerada uma mulher branca, se ela quisesse. E a ideologia racial brasileira, ela trabalhou muito nesse sentido, né, do embranquecimento da população negra, né? E a grande conquista que se tem dentro desse processo é que os indivíduos que antes eram considerados pardos, né, nas suas certidões de nascimento, quando você chega nos anos 80, por exemplo, esses indivíduos falam: pardo não, eu sou um indivíduo negro, né? E aí você começa a descobrir que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo, né? O primeiro é a Nigéria, em número de indivíduos, né? O primeiro a Nigéria e o segundo o Brasil, né? Então, o racismo brasileiro, ele trabalha muito na negação da negritude, né? E essa negação, ela é muito complicada. Quando você me pergunta: na sua infância você sentiu racismo? É lógico, se você não vê a sociedade negra, sua história negra, em que não tem um cientista que é negado isso, né? Que você não tem protagonistas, isso é de uma violência enorme. Tem um pesquisador atualmente, o Carlos Machado, que ele até publicou um livro sobre inventores e cientistas negros no decorrer da história, e você vai ter grandes cientistas negros na estrutura da África. A África trabalhava com muito conhecimento, só que tem que, pela a questão da escravização, essa história ela vai sendo difundida. Então, por exemplo, quando se fala o início da civilização começa com a história grega, né, é de uma violência, de uma arrogância muito grande eurocêntrica, né, porque você tem conhecimentos anteriores a isso, né, e esse tipo de história ele precisa ser contado. Por isso que a Lei 10.639 ela vai tentar resgatar isso, que é a obrigação de ensinar a história da África, história afro-brasileira nas escolas, dentro dos currículos escolares. Dizer: olha, o negro ele não é só fruto de um processo de escravização. Ele é fruto de uma violência, de um holocausto, que o retirou da sua sociedade em que ele estava inserido para ser vendido como mercadoria. O Carlos Machado ele até vira e fala:
substituiu o termo escravizados, né, por prisioneiros de guerra. E eram estruturas sociais muito bem formadas. Por exemplo, você tinha sociedades tão bem formadas e sociedades que dominavam muito bem a escrita, né, que foram dizimadas pelo ataque dos europeus, por exemplo, dentro desse processo de escravização. Né? Existem alguns trabalhos que até dizem existiam mais pessoas letradas que sabiam ler e escrever na senzala do que na Casa Grande. Né? Então, por qual motivo essa história ela é negada, ela não é contada? Né? É contada a história da escravização. E o pior ainda dentro desse processo nosso de escravização, né? Tem um trabalho de uma pesquisadora, a Mary Del Priore, que ela vai desvelar a tal da Princesa Isabel. Porque, assim, dentro de uma sociedade escravocrata, dominadora, ela conta a história que ela bem entende, né? E a Mary Del Priore resolve pegar a Princesa Isabel. Primeiro, era uma mulher fútil, que ela estava mais preocupada com as questões da casa. Quando ela se torna regente, ela escreve várias cartas, segundo a Mary Del Priore, né, na documentação, para o imperador, para Dom Pedro II, dizendo que ela não suportava aquele tipo de trabalho, ver tantas pastas ali na mesa dela, enquanto regente. Ela foi contra, por exemplo, os primeiros processos, né, de abolição, a lei do sexagenário, do ventre livre. Ela foi até ali o Congresso e dizia que era precipitação fazer isso. Ela só assina esse documento quando ela vê que não tem mais jeito, que ela começa a ser pressionada e que ela vai assinar. E ela não fez nada pelo processo de abolição. E tinha dentro do processo abolicionista ali vários outros autores lutando pelo processo de abolição. E na historiografia oficial ela fica como sendo a redentora, né? É uma história abominável. O movimento negro não considera o 13 de maio uma data relevante, considera o 20 de novembro, porque é uma data de luta, né? E aí a gente vai tendo na nossa historiografia oficial essa ideia de que, por exemplo, a elite ela sempre concede algo para os movimentos. E na história do Brasil, os movimentos sociais sempre foram combatidos, que, no entanto, a gente chama de revoltas, rebeliões, é tudo marginalizado. Qualquer movimento social na história do Brasil. E isso é tão forte que hoje, por exemplo, a imprensa, quando ela vai cobrir qualquer movimento social de greve, ela vira e marginaliza. Por exemplo, vamos supor, motoristas entraram em greve. A imprensa vai dar milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus. Pouquíssimos veículos dão, motoristas fazem greve por melhores salários. Vê o efeito histórico, social, que está no inconsciente coletivo, que chega até hoje, e como ele vai envolver todas as áreas, né? Por exemplo, quando você vai falar de Zumbi, você vai falar dos quilombos, são considerados espaços, né, marginalizados, constituídos por bandidos. É isso que a historiografia oficial vai colocar. Em relação aos Estados Unidos, né, nós temos um processo diferente, porque os Estados Unidos, como eles foram segmentando, talvez eles são mais honestos nesse sentido do que a historiografia brasileira, porque lá fala assim, é segmentado sim. Teve um apartheid claro, exatamente, tá certo? Que possibilita as pessoas a lutar. Né? Então, assim, está explícito ali, você precisa lutar. Então, dentro dessa sociedade, permitiu que os indivíduos, por exemplo, negros, que estavam vivendo a violência do racismo, eles começassem a fazer movimentos, né? Eles trouxessem essa questão para a política. Por exemplo, o Martin Luther King, que você se refere, ele, por exemplo, era uma pessoa também de uma classe média. Né? O pai era pastor, ele era pastor, ele fez a Universidade de Teologia, a Faculdade de Teologia. Quer dizer, ele não era um indivíduo desprovido de conhecimento ou de preparo. Mas uma personagem extremamente importante para o surgimento ou para a ênfase, né, do Martin Luther King e de outros que surgiram foi a Rosa Parks. É uma personagem muito interessante, ela era uma costureira. Um belo dia ela está voltando do trabalho, e naquele momento você tinha segregação nos ônibus, né? Então os negros eles se sentavam atrás e se tivesse espaços vazios eles poderiam sentar. Se entrasse uma pessoa branca, eles eram obrigados a levantar.
E nesse dia ela resolve se sentar no primeiro lugar que ela acha. Aí entra um homem branco, o motorista manda ela levantar. Ela fala, não, não vou levantar. O motorista insiste, ela falou, eu vou chamar a polícia. Ela fala, pode chamar. Né? E ela é presa. Ela é presa nesse dia. E a partir disso, aí aparecem as lideranças, como Martin Luther King, que resolvem fazer uma greve em que nenhum negro vai usar os ônibus e vai desenvolvendo em Montgomery e depois vai desenvolvendo para o restante dos Estados Unidos. E as empresas de ônibus começaram a ter um prejuízo muito grande. Isso durou mais de um ano. Os negros iam, as pessoas... 18 meses, pode ser que eu esteja errado, mas alguma coisa assim. Exatamente. As pessoas negras, elas iam para o trabalho a pé. Aí, quando as empresas de ônibus começaram a perceber que estavam perdendo muito dinheiro, era muito dinheiro, né? Aí a justiça entrou e disse que o apartheid ali dentro dos ônibus estava terminado, né? E a partir da Rosa Parks, que ela até tem uma fala interessante, décadas depois perguntaram para ela assim, aquele dia que você não quis se levantar porque você estava cansado? Ela falou, não, eu era uma mulher jovem, né? E eu estava cansada não pelo trabalho, eu estava cansada de ceder. Né? E essa frase dela é muito impactante, né? O cansado de ceder. Então ela rompe num gesto dela, né? Ela cria todo um sistema. E aí as grandes lideranças começam a aparecer, como o Martin Luther King. O Martin Luther King, para mim, é uma figura que não é uma figura assim, totalmente tranquila. Eu reconheço a importância dele política, né? Mas ele vinha com um discurso cristão demais, né? Passivo demais. Né? Eu acho que o Malcolm X, para mim, por exemplo, ele surte muito mais efeito numa sociedade racista do que um Martin Luther King. Mas as mudanças, vamos lá, essa é uma boa conversa. O Martin Luther King bebeu muito na fonte do Gandhi, né, do ponto de vista de fazer um movimento de resistência civil pacífica. E fazer com que a imprensa cobrisse a agressão da polícia sobre os negros, como também o Gandhi fez isso lá. Então, isso foi criando uma comoção que criou um momentum para depois, pelo menos essa é a história, como se vê, né? Você pode me corrigir, por favor, mas a ideia era parecida com a de Gandhi, é criar uma comoção mundial, que aconteceu, tá certo? Primeiro no país, falando, olha só que loucura a polícia espancando pessoas que não estão fazendo nada a não ser caminhar. Não é isso? Isso é uma boa ideia. Funcionou na Índia, funcionou um pouco lá nos Estados Unidos, não é isso? Eu não estou dizendo que, por exemplo, a luta do Martin Luther King não teve algum efeito, né? Mas, assim, a partir do momento em que essa mesma estrutura, né, embranquecida, ela considera ele, dentro daquele momento, como uma grande liderança, ele recebeu o prêmio Nobel. Ele conversava com os presidentes dos Estados Unidos. Aí que está o problema. Ele fazia uma ponte, não é isso? Aí que está o problema. Se você é uma liderança e está sendo aceito enquanto diálogo pelas lideranças opressoras, né, é necessário dar uma parada e avaliar. Por qual motivo essas estruturas opressoras estão aceitando o discurso de um indivíduo subalternizado, né? Então, aí é necessário dar uma avaliada. Mas o que ele deveria ter feito? Talvez eu acho que não dá para pensar o Martin Luther King e as conquistas que a população negra teve sem pensar em Malcolm X. Eu acho que um é o equilíbrio do outro. Né? Enquanto Martin Luther King falava no sonho de todos sermos irmãos, coisa que até hoje não aconteceu, né? O Malcolm X ele colocava outra questão, coisa de sermos irmãos, nada. O Malcolm X, ele era... E eu não estou aqui defendendo o discurso da violência, que eu acho que... Acho que eu ia falar, é perigoso falar isso. Mas eu acho que dentro de uma estrutura violenta, o racismo é uma violência. Só a violência resolve? É isso? Não, mas enfatizar que aquilo é uma violência, isso resolve. Então, por exemplo, quando o Malcolm X vira e fala... Olha, as pessoas negras, as pessoas brancas não têm nem condições de limpar e cuidar da sua própria casa, elas não merecem, então, essa casa, botemos fogo nela. Isso é muito impactante.
É lógico que, em hipótese alguma, eu iria concordar que as casas de pessoas fossem queimadas. Então, isso que eu ia falar. E se chegasse, até em alguns momentos o Malcolm X chegou a atitudes, né? A turma dele. Mas supondo que, se isso acontecer, você acha que ia ajudar a resolver? De verdade começasse a botar fogo nas casas, supondo que fosse acontecer. Eu não defenderia, eu sou um indivíduo que não defende a violência, mas eu não posso ficar passivo frente à violência. Há 4 séculos de pessoas que foram escravizadas, tratadas como objeto, que construíram a história de muitos países, né? E pegando aqui do Brasil, construíram uma riqueza em 4 séculos, sem receber absolutamente nada. A população negra não tem herança, né? As famílias brancas, elas têm. Né? Elas não tiveram nenhum tipo de cota nesse processo. Os imigrantes tiveram. Inclusive, as pessoas brancas hoje são contra as cotas, né, raciais. Elas se esquecem que quando elas chegaram, italianos e vários outros europeus, eles tiveram cotas de terra, cota para começar a plantar, uma série de coisas. A própria USP, né, que é uma universidade ainda muito branca, ela é um espaço de cotas de pessoas brancas. Então, o sistema de cotas, olha para você ver se isso não é violento, né? Vão para essas pessoas. As pessoas negras nunca tiveram acesso a nada. Isso é uma violência que a gente não pode, que a gente não pode esquecer. É inegável. E talvez é uma violência que justificaria uma violência contra essa violência. Tá? Então, o discurso de Martin Luther King, muito de passividade, um discurso muito cristão, tá? Eu não sei se ele sozinho iria fazer efeito. Eu acho que ele só fez efeito tendo figuras como Malcolm X, Panteras Negras, assim por diante. É o único discurso que deve ser compreendido. Por exemplo, se um negro... Se fizer paralelo com o Gandhi, funcionou na Índia mas aí muito bem. O Gandhi também não estava ele não estava sozinho. O Gandhi teve uma questão, ele foi mexer na questão econômica, né, dos ingleses. Ele começou a mexer na estrutura dos ingleses. Também. Né? Então, assim, vamos... O negócio do ônibus é a mesma coisa. O negócio do ônibus também é parecido. Eu acho que ele usou táticas semelhantes ao do Gandhi e que funcionaram mesmo 20 anos depois. Ou 20 anos depois não, porque foi antes. Ele morreu 20 anos depois. Mas assim, e que funcionaram de alguma... Eu entendo o que você está dizendo. Talvez não funcionasse, ou talvez essa ideia de... qual o mundo que a gente vai ter, então? Eu acho que ele estava tentando colocar uma coisa possível naquele momento, não é? Eu não estou defendendo, eu nem tenho profundidade para defendê-lo, mas vai falar assim, como é que eu saio desta situação para uma melhor? Eu acho que tem que partir para o embate. Não é isso? Agora, você tem que saber que embate você vai fazer. Por exemplo, um indivíduo impede outro de entrar num shopping, num hotel, por ser negro. Você tem algumas opções, né? Partir para a violência física, coisa que eu não aconselho, nem faz parte do meu modo de pensar, mas você tem que partir para uma reação. Usar a justiça, aprontar um escândalo, chamar a atenção da sociedade, colocar na internet. Isso são formas de reação. Não, por exemplo, ver aquele indivíduo, olha, coitado, ele está exaltado. Né? Não, mas se fizer uma passeata fazer de 300 mil pessoas na frente desse shopping... Exatamente. Pacífica, que é como ele fazia, boicotar os produtos. Tá perfeito. Então, assim, você tem mas essa era a linha, não era esses elementos. Aí que tá, né? Ele conseguiu levar milhões, né, para vários tipos de passeatas, né? Só que a gente precisa ver que era um momento em que a comunidade negra, a população negra norte-americana, ela não aguentava mais o processo. E atraiu muitos brancos também, né? Você não acha que teve uma inteligência, assim, pensando... Eu entendo onde você está colocando, mas estou tentando esmiuçar. Falo, bom, eu também preciso do branco. Você precisa... Para fazer essa ponte. Exatamente. Não é isso? Você precisa mobilizar toda uma sociedade... Não é? Você não acha isso? Toda uma sociedade que está preocupada com uma coisa maior, que seria os direitos humanos. Exatamente. Né? Então, assim, você precisa... E, por incrível que pareça, apesar do Malcolm X ele ser tão agressivo, né? Bateu, levou, mas ele traz uma coisa interessante, que é você ser reativo. E você também ser pró-reativo, antes de não só
responder à agressão em si, mas antes que ela aconteça, você já tem uma resposta para ela. Isso é extremamente importante dentro dos movimentos sociais, né? O não ser apenas reativo. E os negros norte-americanos, eles começam todo um processo, né? O primeiro deles é garantir os direitos civis. Logo depois, eles começam a fazer uma coisa que ainda a população negra precisa aprender. A partir do momento que eles se tornam empresários, eles começam a investir na educação. Então, você tem formação de universidades negras, né, bancado com dinheiro dos negros, né, que estão numa situação melhor. Esse processo de ouvir quem não pertence àquele segmento, de trazê-lo também, isso daí também é importante, preservando o protagonismo, é lógico, desses indivíduos negros, né? Então, esses elementos, eles são muito importantes. O movimento, por exemplo, feminista negro, se você for pegar, né, que a gente chama de feminismo interseccional, né, ele vai trabalhar muito isso. As mulheres negras, né, diferente um pouco até do feminismo da contemporaneidade, elas trazem um homem negro para dentro do debate. Não adianta eu discutir uma sociedade para a mulher negra sem eu trazer esse homem, que muitas vezes ele pode ser opressor também. Mas eu preciso trazê-lo para o debate, né? Mas o protagonismo vai ser da mulher negra, né? Por exemplo, hoje, de maneira equivocada, alguns grupos, eles afastam, né? Eles ficam falando o tempo todo entre eles. Exatamente. Para dentro. Para dentro. E aí o que vai resolver? Né? Então, o feminismo interseccional, voltado aí para a mulher negra, ela vai trazer esse homem negro também para dentro do debate. Tá? E isso é importante em qualquer processo. Agora, o mais importante é você ter consciência da estrutura social em que você está inserido. Né? Então, assim, e não é suficiente só ser negro, não é suficiente ser só homoafetivo, não é suficiente ser só mulher. Nós temos aqui na Câmara dos Vereadores o Holliday, que é um dos vereadores mais novos que tem dentro da Câmara. Ele é negro e é racista, né? Ele vai contra todas as formas de políticas afirmativas, é gay, e isso ele torna público. Né? Ele teve aqui, nós fizemos uma série sobre a nova direita no Brasil e ele teve aqui. Teve a oportunidade de colocar as ideias dele. E ele é homofóbico. Né? Então, assim, não é suficiente ser gay e ser negro, não é suficiente ser mulher. Mulheres, por exemplo, nós temos a presidente do STF, a Carmen Lúcia. E aí? O que ela faz em relação às mulheres? Né? Até mesmo a rainha da Inglaterra, que é exaltada e tudo. Que mulher é aquela? Qual é a causa daquela mulher, a rainha Elizabeth? Existe uma discussão que é esse negócio de ficar dividindo em a mulher, o gay, o isso. Tem gente que acha que isso, no final das contas, acaba sendo contraproducente. Né? Tem esse olhar. O outro fala, não, a gente devia fazer uma luta comum. Tá certo? Qual que é a tua opinião, então? Primeiro que seria... Olhando, eu acho que você é contra, né? Você pensando lá, mas qual que é a tua opinião? Tem gente que olha que ficar segmentando, começa a virar o segmento do segmento do segmento do segmento do segmento e que no final das contas pouca transformação acontece. Não estou defendendo, tá? E tem gente que já fala, não, olha, isso aqui, se não dividir, a gente não consegue fazer as coisas afirmativas e tal. Celso, assim, eu acho que uma parte daquilo que você está dizendo é real. A gente está vivendo hoje um processo de segmentação que está se tornando quase que infinito. Né? Só pegar a sigla LGBT, né? Já mudou. LGBTQIA e vai aumentando. Mas, por outro lado, o que está acontecendo? O processo de segmentação é o processo de criar identidades. Né? Então, assim, eu preciso criar algumas identidades. Reconheço que está tendo um exagero muito grande. Se você vai fragmentando muito, você vai criando divisões. Tem gente mulher branca que usa um pano na cabeça, assim, como está sendo criticada, que é apropriação cultural. Já não se pode, então, você usar alguma coisa, porque aquilo é de negro e não é de branco, ou então o negro não pode usar... Não está ficando meio bagunçado? Isso eu acho que são os exageros da luta. Eu acho que os movimentos sociais eles precisam
tentar entender o que está acontecendo na contemporaneidade, né? Mas a apropriação cultural, talvez assim, vamos colocar, né, a questão do turbante, que ficou mais... Por exemplo, eu dei um exemplo que é um que ficou falado. Exatamente, mais em evidência. Mas é necessário pensar a apropriação cultural em outros espaços. Por exemplo, hoje a capoeira, que foi proibida lá no período getulista, né, criminalizada e tudo mais, e hoje ela está aí. Mas isso é ruim ou bom? Se você for ver a capoeira hoje, os mestres de capoeira, os que estão no exterior, são todos brancos, né? Então isso é uma apropriação cultural. Por qual motivo o negro ele foi retirado desse processo, dessa produção cultural, quando ela começa a dar dinheiro? Por qual motivo ele começa a ser retirado quando o carnaval se torna lucrativo? Né? Então, assim, por qual motivo o espaço, por exemplo, você tem alguns terreiros do candomblé, por exemplo, ou da Umbanda, que você tem uma população branca expressiva. É ruim. Essa é a minha pergunta. Eu não queria colocar como juízo de valor, eu queria colocar como questionamento, né? Então, mas eu também... É ruim que as coisas, de alguma maneira, passem. Quando que é que não vai ter racismo? É quando a gente não fala mais sobre preto e branco, ou não é isso? A partir do momento em que aquilo pertence a uma determinada cultura e, de repente, você vê aquela cultura sendo só utilizada por um outro segmento, aí você tem que parar e tem que pensar. Aí sim, houve apropriação cultural. Eu não quero entrar aqui na questão do juízo de valor, é bom ou é mal. Eu quero saber, os produtores daquela cultura estão aonde? Se eles foram retirados do espaço de um terreiro de candomblé, da capoeira, assim por diante. É a mesma coisa que imaginar judeus. Então você tem lá sinagogas e tudo mais, e de repente você tem um fenômeno que só tem pessoas não judias dentro daquele espaço. Que se converteram. Pois é. Não existe pessoas não judias. Existem pessoas que não nasceram judias que se converteram para ir estar lá. Mas suponhamos que pessoas que se converteram e que não são ali originárias, né? Parece que candomblé são pessoas que se converteram, nasceram cristãs e se converteram. É ruim. Não é uma questão de... Mas você entende? Eu estou falando, não é legal? Não, eu não quero entrar nessa questão do juízo de valor, até enquanto pesquisador analisando o processo. Se, por exemplo, eu chego num terreiro de candomblé, e eu não estou falando que isso é ruim, tem terreiros de candomblé, como a filha da mãe Silvia assumiu o terreiro dela, né, um dos primeiros, considerados os primeiros terrenos pela Condei FAAP, como sendo bem imaterial de São Paulo. Né? E a filha dela assume, a filha dela é uma mulher branca, né, que é a Paula, assume aquilo dali. Né? Eu não estou querendo desqualificar esse tipo de coisa. A questão que me fica não é as pessoas brancas que passam a assumir esses espaços. Eu quero saber para onde foram os originários, né, os negros originários que cultivaram aqui dali, para onde eles foram. Alguns viraram evangélicos. Qual que se torna o espaço? Mas as pessoas não têm liberdade de... Tem liberdade, mas porque assim... senão ele vai falar, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Mas a questão que fica seria essa, para onde essas pessoas foram e por que elas perderam essas referências. É isso que é a grande questão. Eu não estou incomodado com os não negros que entraram. Eu estou incomodado para onde os negros eles foram. Por exemplo, o budismo... né, entrou muito forte no Ocidente, então muitos ocidentais viraram budistas, ou a meditação agora virou moda, né, desde a época lá, já faz um tempo, né, desde a década de 50 do século passado. Então, assim, eu não consigo perceber se isso... Então, nós estamos roubando é uma apropriação cultural... Só eles podem ser budistas, nós não podemos ser. Como é que raciocina? Falamos desse jeito, independente se é branco ou preto, tá certo? Agora, independente dessa questão, nós não podemos pegar, porque no final, agora um país como esse aqui, a nossa cultura era indígena, tá certo? Tudo que não é cultura indígena aqui é apropriação cultural, tá certo? Assim, a gente catou de alguém. Alguém trouxe, a gente misturou, não é isso?
Como que a pergunta... Esse negócio do budismo, que é um exemplo, por exemplo, que o Ocidente pegou no caso da Índia, né? Legal, é um olhar diferente, um olhar a mais daquilo que a gente tinha. Não é um processo bom esse, como a gente faz com a língua, que a gente inclui palavras que não são nossas, em vez delas ficar uma língua cristalizada. Não é semelhante isso? Culturalmente a gente ir absorvendo coisas e ir mudando? Eu vou pegar um exemplo que você deu da cultura indígena, né? Existe uma dinâmica social em que você vai assimilando diferentes culturas, né? A cultura indígena é muito fantástica nesse sentido. Assimilamos toda a cultura indígena e pergunta, onde estão os indígenas hoje? É um dos grupos que mais continua sofrendo genocídio. Não tenha dúvida. O que eu estou dizendo é que é original, a cultura original, e nós somos cruéis com eles. Todos nós fomos cruéis com eles, né, nossos antepassados, a ponto de quase dizimá-los. Exato, Tá quase certo? não, é um processo de dizimação constante, né? Então, assim, apropriamos daquela cultura, né? Afastamos os seus produtores, né? E só queremos saber da cultura. Isso é uma apropriação. Por exemplo, Pixinguinha, por exemplo, né, que já era considerado internacionalmente como um dos maiores músicos naquele período, a imprensa internacional ficou chocada quando ele foi apresentar, acho que foi no Copacabana Palace, né? Ele estava de smoking, e o porteiro mostrou a entrada de serviços que tinha que passar pela cozinha para ele. Né? Então, assim, isso é apropriação. Não, isso é pior. Isso é racismo. Isso é racismo. Isso é racismo e é a apropriação do... Por exemplo, onde a cultura do negro chega, nem sempre o indivíduo que a produziu vai chegar. Ela pode entrar nos lugares mais sofisticados, mas ele não entra. Ou ele entra pela porta de serviço. Isso é a apropriação cultural. Então, assim, me explica então daquele negócio do budismo, por exemplo, só para eu entender. Que também pode ser uma apropriação cultural. Aí, talvez os japoneses ou os orientais poderiam explicar melhor que sensação eles têm. Né? Mas se, por exemplo, você chega num templo budista em que não tem nenhuma pessoa oriental ali, né? Eu poderia chamar de apropriação cultural. Agora, a apropriação cultural ela é dinâmica da sociedade. Né? Você não tem nenhuma sociedade, nenhuma cultura que não funciona pelo processo de assimilação dos outros. Né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é talvez problematizar o termo apropriação cultural. Né? Por exemplo, eu acho que qualquer pessoa branca pode usar um turbante, né? Não tem o menor problema. Mas aí você tem que saber por qual motivo, por exemplo, numa publicidade, as mulheres brancas elas estão de turbante, não são ridicularizadas, e as mulheres negras de turbante são ridicularizadas. Né? Que exemplo específico aí você tá falando? Por exemplo, as mulheres negras usando turbante, elas são consideradas muitas vezes, dentro da intolerância religiosa, né, como sendo pertencente ao candomblé e à umbanda, e elas acabam sofrendo dois processos. Né? Primeiro que ela está usando algo que pertence à sua cultura, e depois sofrendo a intolerância religiosa. E numa mulher branca, por exemplo, com turbante, ela fica fashion, ela fica interessante. Aí a gente tem que sentar e tem que pensar. Mas proibir o turbante ou discutir a situação? Não, discutir. Sempre, então, sempre discutir. Talvez esse é o assunto. Hipótese alguma, eu diria que uma mulher branca não possa usar. Mas antes disso, eu precisaria até mesmo ouvir o que uma mulher negra ela tem a dizer de outra mulher usando turbante. Porque eu não uso turbante, mas a mulher negra ela vai usar. Qual a sensação? Aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tudo na vida ele tem que ser problematizado. Então, assim, a mulher ali, se apareceu a problematização do turbante, não é o turbante em si que está sendo chamada a atenção, é alguma coisa maior. Né? Porque uma se torna sujeito usando aquele turbante, sem ser incomodada, sendo considerada beleza, e a outra usando, ela é ridicularizada. Né? Alguns até dizem, ela está querendo esconder os cabelos crespos, alguma coisa assim. Por qual motivo existem esses dois discursos?
É isso que a gente precisa, não é a questão de falar Esclarecer, o outro não vai poder usar. Por exemplo, você chega em vários países da Europa e você encontra lá peças naquele museu, né, do continente africano, aqui da América Latina. Né? As peças estão lá expostas, lá, né, desde o Louvre até o museu. Tem uma pesquisadora, ela é professora da UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, a Maria Inês Amarante. Ela falou que ela estava desenvolvendo pesquisa na Bélgica, ela levou um choque quando ela viu as plumárias indígenas lá, que a gente não tem aqui. Daqui, dos indígenas brasileiros, né? E ela ficou chocada quando ela viu todas as plumárias dentro do museu, né? Então, são questões que vão até passar por essas questões do museu. Né? Por qual motivo foi feita essa apropriação? O que dá direito, por exemplo, a eles pegarem isso como troféu de guerra, né, e levarem para distante? Por outro lado, a gente tem uma outra questão. Se tivesse ficado ali na origem, continuariam preservados? Então, essa discussão sobre o Egito também. Né? A questão sobre o Egito. Sobre assim, bom, se deixasse lá, talvez não existisse mais. Mas, agora esse aqui roubou, que também não há dúvida que roubou. Exatamente. Isso também é apropriação. O que eu estou querendo dizer, eu não quero trabalhar com certo ou errado. Eu quero trabalhar com uma ideia de que existe uma lógica em que você tem esses grupos dominantes, que eles acham que são os guardiões da sua história, né? Eles não são guardiões da história, eles criam a sua própria história, impõem essa história como se fosse única, dizem que aqueles grupos não têm nenhuma condição de cuidar da sua própria cultura, se apropriam daquilo e pronto, a coisa está resolvida, né? E aí eu fico pensando, por exemplo... Isso não é uma exclusividade da cor da pele, não é isso? Porque isso na própria África também acontece isso, de negros para negros, não é isso? É uma exclusividade do ser humano. É uma exclusividade do ser humano, mas é claro o mundo... que aqui no nosso lugar, no mundo ocidental, existe essa diferença e ela é inegável. Mas eu estou dizendo, a tendência a submeter o outro, seja isso de que maneira for, infelizmente parece que é uma coisa comum a todo mundo. Mas aí a gente sabe na história quem é o narrador dessa história, né? Então, por exemplo, se eu pego quem é o grande narrador da história ocidental, né? Quais são os personagens que aparecem? Então a história ela já começa assim: o Brasil foi descoberto em 1500. Esse termo descoberto ele é de uma violência muito grande, porque quando europeus chegaram aqui, existiam sociedades formadas e muito bem formadas. Se essa história fosse contada pelos indígenas que estavam aqui, essa narrativa fosse contada, qual que seria? Eles vendo aquele mundo de europeus chegando. Qual que seria essa narrativa? A gente não tem essa narrativa. Mas a gente sabe que os indígenas se catavam de pau, muitos deles apoiavam os portugueses para destruir a outra tribo também. Isso não é bonzinho, eu só estou querendo falar uma coisa. Parece que todos nós somos mauzinhos em determinada situação, né? É nesse sentido, assim, existe uma, acho que não é uma característica de pele, talvez seja uma característica deplorável de todos nós, tá certo? Que determinadas situações, à medida que você tem uma determinada situação de poder, você dizima o outro, você acaba você acaba se apropriando das coisas do outro, etc. Acontece isso. Entre os indígenas acontecia, isso também é comprovado, você sabe disso, acontecia na África, acontecia na Ásia, acontecia não sei o que lá. Na nossa estrutura aqui, que acabou ganhando um poder maior, e isso é inegável, na estrutura ocidental, é assim de branco para negro. Pois é, na estrutura... Mas você entende, né, o que eu estou falando? Eu entendi, mas só que tem não é exclusividade, não é exclusividade. Você está colocando como uma característica humana, né? Mas essa característica humana, ela passou a ter uma característica fenotípica. Aqui, né? Não, no mundo inteiro, assim, no mundo ocidental inteiro, né? De domínio, que seria aí aquilo que a gente chama de eurocentrismo. Né? Então, assim, aqui que eu digo é no mundo ocidental. No mundo ocidental. Mas tem vários mundos. De eurocentrismo. Então, por exemplo, as narrativas daqueles que não estão dentro dessa estrutura eurocêntrica, né?
a gente não tem essas narrativas. Porque essa narrativa eurocêntrica, ela se impôs sobre todas, sobre como todas em as outros outras. momentos e outras situações aconteceram outras narrativas. Você quer ver uma coisa? Que Mesmo os ícones, né, que seriam ícones religiosos, mas a questão aqui, eu não quero nem citar a questão da religião, até para não criar problemas, mas, por exemplo, você tem figuras, a figura fenotípica de Jesus Cristo, qual que é? Loiro de olhos azuis. Dos anjos, loiros de olhos azuis. Né? Então, assim, esse discurso é uma narrativa que está sendo feita como sendo verdadeira, e quando não é. Claro. Mesmo porque no Oriente Médio ali, naquela região, não tem nenhum indivíduo, e mesmo eles morreriam de câncer de pele. Né? Então, assim, nós temos. O narrador, ele traz para dentro dessa narrativa, favorecendo a si próprio aquilo que é igual a ele. Por exemplo, Cleópatra, por exemplo. Nós temos aí a Elizabeth Taylor, né, que fez Cleópatra, por exemplo. Você acha que é possível existir uma Cleópatra como a Elizabeth Taylor no Egito? Não, parece que não. Então, assim, todas as narrativas que são favoráveis a esse grupo, elas são construídas dessa forma. Aquilo que é mal, aquilo que é perverso, você vai ter uma identificação, vai ser racializado também. Né? Você vai ter o negro como sendo o elemento perverso. Até hoje, numa teledramaturgia, por exemplo, quando você vê a figura do mal, um personagem que é do mal, que é marginalizado, ou que é o grande vilão, ele está representado enquanto a figura do negro. Depende. Na maioria das vezes. Tem muito branco mau caráter na dramaturgia também. Tem, mas na maioria. Ladrão, filho da puta, tararara, tem um monte. Né? Eu não estou defendendo isso, mas assim, eu acho que depende. Se tem um monte, mas quando também, eu coloco que... Eu acho que é mais colocar como subalterno do que mau caráter. E a questão do negro, que é colocada de uma maneira mínima possível, e dentro desse mínimo possível, você vai ter a maior parte como sendo aquele que é marginal. Essa que é a questão. Então isso aí nós temos uma questão racial. Mas não o vilão nós temos uma questão. Atualmente, teve o debate, né, em relação à telenovela das 9, da Rede Globo, que é localizada na Bahia e que mais de 90% do elenco é branco. Isso é um assinte, né? Se o diretor dessa telenovela ele não quer colocar protagonistas negros, então ele cria uma sociedade fictícia ali, né, em que não vai ter a figura do negro. Né? Então, vamos lá. Como é que você acha, já que você pensa assim, bom, acho que aquela maneira do Martin Luther King talvez não seja tão eficiente. Qual é a maneira eficiente? Eu acho que Qual seria a maneira eficiente de caminhar para uma sociedade mais justa? Vou chamar assim de um jeito bem simples. Olha, em primeiro lugar, sim, eu quero destacar porque não é só de cor, né? Mas justa de uma maneira geral. Eu sou um indivíduo que preza muito pela questão dos direitos humanos, né? E preservar pelos direitos humanos significa ter uma posição proativa. Então, eu acho que o que cabe hoje na questão, envolvendo a questão de discutir o racismo, a homofobia, o sexismo, primeiro, é trazer... As diferenças sociais de dinheiro também. Não é isso? Também, mas... Porque separar uma coisa da outra também... Né? A questão de dinheiro, que seria a questão de classe, né? Então, assim, se acreditava muito, resolvendo a questão de classe, o racismo desapareceria, né? E hoje a gente sabe que, pelo contrário, quanto mais o indivíduo ele ascende na estrutura social, mais suscetível ao racismo ele fica. Então, assim, o racismo ele não termina dentro da questão de classe. Que, no entanto, assim, uma pessoa fazendo faxina dentro de uma universidade pública, suponhamos, negra, ela não provoca nenhum tipo de reação. Ela está no lugar reservado historicamente para ela. Um reitor negro dentro de uma universidade pública, ele fica muito mais suscetível ao racismo do que, talvez, aquela pessoa fazendo limpeza.
né? É lógico, aquela pessoa está sofrendo muito na vida, por falta de dinheiro, pelas condições. Então, mas se a gente quer trazer a questão racial para isso daí, o reitor ele vai ficar mais suscetível e tudo que ele fizer vai ser racializado. Né? O reitor ou que você acha, então, só a questão social ou a questão financeira é menor do que a questão racial? Eu acho que a primeira coisa numa sociedade... Porque mesmo que o cara esteja lá vivendo mal pra cacete... Não, é lógico, né? Assim, o que a gente está dizendo seria, né? A questão racializada. Né? É lógico que aquele reitor, ele está com uma série, no exemplo que eu dei, vive melhor que o ele, outro, ele vive melhor, apesar de ficar exposto ao racismo. Mas, assim, eu acho que para acabar com os preconceitos, o racismo, como é que a gente tem que homofobia, primeiro é você ver o outro como sujeito. Né? Então, assim, o respeitar a história, né? Então, por exemplo, eu saber que existiam filósofos negros, pensadores negros, cientistas negros, né? É extremamente importante, principalmente para a formação da criança. Eu saber que dentro do universo LGBT você tem grandes nomes na história, né? Você vai pegar a historiografia, eles tentaram limpar isso daí e resgataram, né? Desde Alexandre o Grande e vários outros, né? Que eram pessoas homossexuais, né? Grandes lideranças, né? Você resgatar essa história e junto dela trazer, olha, eles também tinham uma orientação sexual que não era heteronormativa. Né? Você pegar grandes nomes de mulheres, né, comprometidas com a causa das mulheres, é extremamente importante. Para no final chegar e falar assim, tanto faz, não é isso? Não. Tanto faz se era homem, se era negro, se era mulher, se é gay, se não sei o que lá. Isso que você está colocando, Celso, é o ideal de sociedade humana que teríamos. Então, quem dera tivesse... No final é isso que eu estou dizendo. Quem dera... chegar nesse ponto. Quem dera tivéssemos uma sociedade em que fôssemos preocupados com o outro, tivéssemos alteridade, né? Porque você tem a questão da alteridade eu respeitar o outro mesmo sendo diferente, né? Quem dera tivéssemos uma sociedade em que você ficasse indignado de ver uma pessoa caída na rua, outra pessoa pedindo coisa. Mas o sonho é esse, não é isso? Não é para isso é uma utopia que eu acho... Mas é para onde se olha, ou não? Não, imagina que a sociedade brasileira... A sociedade não, mas estou falando o caminho que se deve ir... ou que você acredita que se deve fazer para chegar nisso. Ou não é isso que você... Isso é algo que, por exemplo, na sociedade hoje, que a gente vive, pegando o Brasil, por exemplo, que retrocedemos não sei quantas décadas, né? Isso daí, assim, já nem vislumbro isso daí, é uma ficção, né? Pensar que seremos uma sociedade igualitária. Nunca fomos. Nunca não é o Brasil. Nunca fomos. Não o Brasil. A história da humanidade, mas no Brasil, nunca fomos, no Brasil, por exemplo... Não quer dizer que está certo, só estou dizendo, é um fato que nós não conseguimos ainda. E nem vamos conseguir tão cedo, né? Por exemplo, eu vou pegar a fala da Marilena Chaui, né? Que ela fala da classe média, principalmente paulistana, né? Ela fala que a classe média é uma aberração ética, porque é violenta, uma aberração cognitiva, né, porque ela só pensa em si, né, e uma aberração política porque é fascista. Né? Então, quando você tem pessoas, né, desse grupo que preferem que uma passagem aérea fique 3, 4 vezes mais cara para que uma pessoa pobre não tenha acesso, isso é de uma crueldade, isso daí só é a ponta do iceberg, né? Uma pessoa que acha que as empregadas domésticas terem direitos trabalhistas é um assinte e começam a exportar babás bolivianas, porque são mais baratas e vão trabalhar até a exaustão. Então você tem uma sociedade horrível. A sociedade brasileira ela é extremamente violenta. Saíram os últimos índices, né, da violência. Mais de 60 mil pessoas terem sido mortas de maneira violenta no Brasil. Nem países em guerra, nem a Síria tem números assim. Então somos uma sociedade violenta, uma sociedade excludente, uma sociedade extremamente preconceituosa, discriminatória, racista, homofóbica, sexista. Então, assim, como é que eu posso esperar que uma sociedade dessa ela possa vislumbrar essa alteridade? De jeito nenhum. Eu acho que enquanto não mudarmos a questão do Brasil... Então o teu olhar é, bom, nós não vamos chegar lá
Por enquanto, não. E aí, a questão, o que eu tenho que fazer, então? A questão do Brasil, a gente diz que o problema do Brasil são esses péssimos políticos que a gente tem. A questão do Brasil é quem colocou essa gente lá. E que vai colocar de novo. Né? Dentro desse... Principalmente, para mim, o legislativo é o grande mal do Brasil. Eu nem me preocupo muito com o executivo, né? Esse governo golpista que está aí, assim, não tem jeito. O grande problema é o legislativo, né? Aquelas pessoas que chegam lá através do voto. Num país como o Brasil, que coloca em segundo lugar uma pessoa ignorante, fascista, que fala os absurdos que fala, como é o indivíduo que está aí no segundo lugar nas pesquisas. Ele não é segundo lugar. Ele é terceiro lugar, eu quero deixar claro. Primeiro lugar é o Lula, segundo é não sei, terceiro é esse. Que entraria. Pois As pessoas estão falando tudo errado. Uma sociedade colocar esse indivíduo, Bolsonaro, né, como segundo ou terceiro, né, é um absurdo, né? É uma sociedade que está afinada com esse tipo de pensamento. Então, eu acredito que a primeira coisa que se deve pensar para mudar a sociedade brasileira é você mostrar os sujeitos que lutaram contra o que foi colocado, né, pela historiografia oficial. É você colocar a princesa Isabel no lugar que ela tem que estar. A Mary Del Priore fez um grande trabalho nesse sentido. Ela é branca. Oi? A Mary Del Priore é branca. Ela colocou a princesa Isabel no devido lugar. Não tem muito a ver isso, não é? Aí depende, né? Porque assim... Não é perigoso acontecer um racismo inverso? Mas você acha que é possível acontecer um racismo inverso? Não sei. Isso não é perigoso. Ela é branca, é uma pessoa que acho que tem uma honestidade intelectual, estou partindo disso, né? E foi como tem negros que têm honestidade intelectual e brancos que têm também, e tem desonestos também de todos os lados. Então, assim, não é perigoso. Só é assim, em algum momento, quando você começa a colocar coisas sempre com esta lente, você não fica com medo de repente, ser injusto? Não, aí eu acho que talvez o pensamento científico... Entende, né, o que eu falei? O pensamento científico, não aquele eurocêntrico, né, mas aquele que vai buscar principalmente a fala dos que não são colocados como sujeitos na historiografia, né? Então, assim, eu vou procurar, eu quero estudar a história da escravização, eu vou atrás dos documentos das irmandades, né, dos homens pretos do Rosário. A Lilian Schwartz também é uma pessoa assim que foi por diante. Eu vou procurar esses indivíduos que estavam contando essa outra história. Eu vou pegar a Gama Filho, eu vou pegar uma série de outros personagens que não são o que a historiografia oficial deu. Uhum. Né? Então, assim, essa intenção de fazer esse movimento já é algo importante, né, dentro desse processo. Agora, eu acho que de forma alguma o indivíduo ele pode se dar o direito de manipular as informações e os dados. Aí sim, aí é um crime, né? É um erro, é uma quebra de ética, né? Não é nesse sentido. Que não é incomum também. Não é incomum, mas acontece que como esses trabalhos, muitas vezes, eles são avaliados, né, balizados pela comunidade científica, e hoje a gente já tem grandes intelectuais negros, né, pesquisas desenvolvidas voltadas para essa questão. Então, assim, isso também é analisado, ele vai ser balizado. Né? Então, assim, e eu acredito que a Mary Del Priore é uma grande pesquisadora, né? E ela está trabalhando em cima de documentos oficiais. Quando a princesa Isabel está reclamando que ela não suporta mais, enquanto regente, lidar com inúmeras pastas na mesa dela, ela não está falando isso do nada, ela está pegando a carta que a princesa Isabel escreveu. Quando ela vai até o Congresso falar que ainda não é tempo, está registrado isso lá. Né? Por exemplo, mesmo o chamamento da princesa Isabel para os escravizados que ela tinha era totalmente pejorativo, né? Então ela chamava neguinho, criolinho, está tudo registrado. Então, assim, ela não está trabalhando, né, dentro do vazio aquilo que ela acha. Né? Então, claro. Quando ela coloca esse tipo de situação, que pega uma personagem que ela já tem toda uma estrutura, né, como sendo a redentora, e desconstrói,
Isso eu acho que é um grande serviço, né? Quando ela coloca, olha, a história do negro no Brasil não foi bem essa que contaram. Isso está claro, isso né? Se torna eu acho que está bastante claro hoje o quanto foi distorcido, o quanto foi omitido. Exatamente. O que está é se puxando, né? Como eu citei, a Lilian Schwartz também fez um trabalho importante nesse sentido. Né? Várias pessoas, né? Eu não vou saber, você tem que saber melhor que eu, você é o professor. A Lilian Schwartz, tá ela tem uma obra que me chamou muita atenção, que é Retrato em Branco e Negro, né? Jornais e Cidadãos, na segunda metade do século XIX, que ela traz a questão dos jornais, né? Os jornais, na segunda metade do século XIX, eles vão ter muito o formato, a cara que o jornal de hoje tem, o jornalismo, né? A forma de trabalhar ali a informação. Então, ela desenvolveu um trabalho muito interessante. Inclusive, eu fui beber muito na obra dela, que eu queria saber como se dava a divulgação científica na segunda metade do século XIX, né? E ali você tem as sessões, chamadas sessões científicas, né? E que você vai ter as teorias raciais, por exemplo, que estão naquela época, a Nina Rodrigues, Lombroso, né? Então, você vai ter todas essas teorias muito defendidas dentro dos jornais daquele período e que persistem, apesar de persistem de alguma maneira de estar comprovadamente exatamente não científico, né? E o que eu gostaria de elucidar aqui, o jornalismo ele vai me trazer essa metodologia, esse pensamento e a própria pesquisa científica também, é de que a tentativa de afastar do juízo de valor, né? Quando eu estou analisando um determinado fenômeno, mesmo sendo negro, é um exercício de afastamento. Por exemplo, em que medida o ser negro me ajuda a entender a questão racial, né? Mas em que momento aquilo dali pode se confundir com uma série de outros elementos? Então, o ser jornalista, o ser pesquisador, ele me possibilita criar esse afastamento. Então, por exemplo, por isso que eu não vou trabalhar a questão do juízo de valor, né? É branco no preto, ou branco longe do preto, ou qualquer coisa desse jeito, né? Eu vou pegar os fenômenos que estão sendo colocados ali, né? Por exemplo, eu jamais posso dizer, olha, o branco não vai poder estudar a história do negro. Eu estaria jogando por a minha própria história de vida, né? Isso é uma loucura, né? E também os grandes professores que eu tive na USP. Se você acredita que a informação é que realmente, né, o conhecimento é que realmente esclarece as pessoas, quanto mais conhecimento a respeito do outro, exatamente, mais você tem então não faz sentido. Quando né? eu fiz o mestrado, a minha orientadora de mestrado foi a professora Solange Cossero. É uma mulher descendente de italianos, de olhos verdes, loira, né? Ela sai da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e vai dar aula na ECA. É uma das primeiras pesquisadoras que acabam trazendo a questão do negro para dentro dos meios de comunicação enquanto campo de estudo, né? E essa mulher, justamente ela é que vai atrair a maior parte dos orientadores negros. Então, por exemplo, foram orientadores dela o Joelzito Araújo, que é um cineasta premiado, né, que trabalha a questão do negro, Fernando Conceição, Rosângela Malaquias, várias pessoas que depois vão estudar a questão do negro, né, intelectuais, e que se espalham pelo país inteiro. Então, assim, eu falar, olha, o branco não vai poder estudar o negro, eu não estaria sendo honesto, por exemplo, com a Solange Cossero. Ela traz isso, ela até paga um alto preço por isso, né? Pelas críticas que surgiram. É um tiro no pé. Pois é. E ela vai trazer essa questão, uma das maiores intelectuais que estuda a questão do negro, né? Ela hoje é professora aposentada lá da ECA. No final, a gente acabou não falando muito do Martin Luther King, mas a gente acabou falando das questões que passaram por ele. A gente não fez uma coisa muito biográfica sobre ele, mas eu acho que essas questões todas que a gente está tendo aqui, eles devem ter discutido lá, o Malcolm X também deve ter discutido, o Martin Luther King, como é, o que é melhor, o que não é melhor, talvez de claro que é uma outra época, mas essas questões todas, como é que faz, né? Como é que a gente faz para superar as dificuldades? A gente acabou tendo uma conversa fingindo
talvez quase uma conversa daquele tempo, menos biográfico, mas eu acho que com um assunto Mas muito eu acho que o Martin Luther King, ele é importante, ele foi importante, é lógico que ele foi, mas assim... Você não gosta tanto dele. Não é que eu não gosto tanto dele, o que me incomoda é porque a elite branca gostou tanto dele. É isso que me provoca um certo incômodo, né? Desde Kennedy e por aí vai, né? Por que gostaram tanto dele? Ele tinha que ser odiado para ser efetivo? Por exemplo, vamos supor, se esse governo golpista que está aí, eles virassem e falassem, vi todo o seu trabalho, é muito legal, você quer ser secretário de alguma coisa no meu governo? Ele não foi secretário, isso, certo? Não, eu sei. Mas te chamassem para conversar e falassem assim, como é que a gente faz para resolver essa questão que está acontecendo agora, dessas passeatas? Seria ofensivo, você falava assim, não vou conversar? Seria ofensivo para mim. Não vou conversar com você. Se de repente essa direita que está aí falasse assim, lê o seu trabalho e gostaria que você unisse forças para a gente pensar a questão racial no Brasil, para mim seria uma ofensa. Mesmo que resolvesse... se eles leram meu trabalho e gostaram, é porque eles têm algum interesse, eles se viram ali dentro daquele trabalho. Mas mesmo que resolvesse, você prefere não resolver do que conversar? Não, com eles de jeito nenhum, é estrutural. Como é que num governo que se constitui... Primeiro... É que eu sei que você está falando do pior governo da história, mas assim, voltando lá, quer dizer, lá nele, mesmo que você vê uma chance de caminhar, não tudo, mas um pouco, você fala assim, eu prefiro não caminhar do que caminhar um pouco. Com o governo fascista, eu não tenho o menor diálogo. Mas aconteceu lá. Não melhorou um pouco? Com o governo fascista, não. Mas aí que está. Não resolveu, mas melhorou. Nós personalizamos a luta do negro americano na figura do Martin Luther King. Não é verdade, eu sei que não é só isso. Só que a gente tem todo um movimento social muito mais Ele plural, representa, né? como o Mandela representou também na África do Sul. Ele representa, não é único, mas facilita para a gente conversar, facilita para colocar o tema. Claro, é uma simplificação. É lógico. É uma simplificação. Eu não posso negar a figura do Martin Luther King. Ele é um elemento importante, né? Mas ele não é a única figura. Claro que não. E eu acho que, se a gente for colocá-lo, né, o alter ego, talvez, do Martin Luther King é o Malcolm X. Né? Então, assim, eu acho que sem Malcolm X e Martin Luther King, né, nós não teríamos grandes personagens. Então, quando me fala do Martin Luther King, imediatamente me vem o alter ego do Martin Luther King, que é o Malcolm X. Né? Porque o Malcolm X, ele provocava medo, ele assustava. Né? Cassius Clay, Muhammad Ali. Muhammad Ali, por exemplo. Ele era muito próximo, mais próximo do Malcolm X do que do Martin Luther King. Né? E a gente percebe, por que o Malcolm X ele é importante? Porque ele ficou meio que demonizado na história. Né? Porque ele fazia a questão racial, ele chamava a questão racial e falava, é uma questão violenta. Tá? E se essa violência não terminar, vai ter outra violência. E isso acho que às vezes é importante, sabe? Assim, a ideia da gente pensar uma sociedade brasileira que funciona com um processo de exclusão. A população jovem no Brasil, nesses dados aí, ela está sendo exterminada pela polícia na periferia. Principalmente negra. Aí, principalmente negra, né? O jovem negro. Aí, assim, eu vou falar que tudo bem, um discurso pacifista? Não. Eu tenho que partir para o ataque, não no sentido da violência física, mas o ataque, olha, que polícia que queremos? Tem que começar por isso. O Malcolm X tinha violência física também. Ele tinha violência. Não pode tirar essa parte, senão você está limpando, a biografia dele. Não vale. Você sabe que eu fico pensando... Não vale limpar. Ele acreditava nisso. Eu não sou violento, mas eu fico pensando em que medida, na mesma medida, né, um ato de violência, ele não pode ser eficaz. Eu nunca consegui entender, não. Traria de novo a questão da ideologia, né? Por exemplo, às vezes você tem uma manifestação pacífica, né? E você tem lá 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, e talvez um contingente aí de uns 500 policiais, talvez, e eles começam a fazer barbaridades, né? Dar tiro de borracha, espancar as pessoas. Será que não seria legítimo essas pessoas
pegarem esses policiais, desarmarem esses policiais e mobilizarem eles, será que não seria legítimo? Até quando essa polícia ela vai ser tão perversa, principalmente com os grupos mais vulneráveis, né, e ninguém fazer nada? Em que medida eu ver um policial espancando alguma pessoa e ficar ali só olhando? A lei, inclusive, ela diz isso. Você viu um agente da polícia agindo de maneira violenta e injusta contra uma pessoa, a população tem o direito de mobilizar aquele policial e desarmá-lo. Então, assim, eu sei que é muito difícil. Eu sei que a ideia, a figura, por exemplo, aí nós temos também um outro pensador, que é o Lacan, né, que foi lá discípulo de Freud. Ele fala, a figura do pai autoritário, ela está muito presente dentro da gente. Então, eu vendo ali um pequeno grupo de policiais barbarizando com as pessoas e eu não consigo fazer nada, né? Talvez a gente precisasse superar essa figura, né, do pai autoritário para partir em cima desse indivíduo e falar, olha, você não tem direito de fazer isso. E a gente vê isso nas manifestações. Serve em outras coisas também, né? A gente vê barbaridades acontecendo em determinados governos, fazendo barbaridade e a população não se Pois é, a população não se posiciona. Então não é só essa questão, né? Exato. Existe Mas eu acho que nós temos uma população muito passiva, né? Passiva, não pacífica. De pacífico brasileiro, nós brasileiros não temos nada. Uma população passiva, uma população que está mais preocupada com os próprios interesses, né? Acho que a classe média, aí a Marilene Chaui, ela tem muita razão. Classe média perversa dentro desse processo. Você é classe média. Aí que tá, né? Mas isso, você nasceu classe média. Cuidado para generalizar. Não, você é classe média. Mas o pensamento da classe, a ideologia da classe média, ela é perversa. Ela é perversa. Inclusive, a própria estrutura da classe média, por exemplo, ela vai me afastar da luta racial. Por exemplo, muitas pessoas, você não é negro, você é moreno. O que significa isso, né? É você tirar o outro daquela luta que está ali, né? E aí, assim, o que seria, talvez, o grupo dominante, né? Ele segundo a Marilene Chaui, aquele que detém os modos de produção, aquele que pertence ao universo heteronormativo, e ela ainda vai dizer cristão, né? Aí a Benedita Silva até falou, o grupo dominante para mim, sabe o que é? É branco, rico, heterossexual e cristão, né? E talvez ela foi mais direta do que a Marilene Chaui na construção, e é mesmo. Então a gente tem uma sociedade que é heteronormativa, né? Em que ser heteronormativo se torna um valor. Aqueles que detêm os modos de produção, ou que são ricos, né? Aqueles que são brancos, porque teriam uma história eurocêntrica, né? E aqueles que são cristãos. Então, assim, nada que estiver fora desse universo salva, né? Por isso que, por exemplo, as mulheres estão excluídas desse processo, os negros estão excluídos desse processo. Tudo que não está dentro desse universo está excluído. E isso é de uma perversidade muito grande. Só que que aí a Marilene Chaui também vai falar, né? A ideologia é a transformação das ideias desses grupos dominantes como sendo de toda a sociedade. Então, quando você tem no STF uma presidente do STF, começa a gestão dela, né? Falando assim, não me chamem de presidenta, me chamem de presidente. Olha... No dia que ela falou aquela frase, eu falei, estamos perdidos, né? Nada mudou. É um homem que está ali. Não é uma mulher. É um homem defendendo os interesses do macho. Defendendo os interesses da heteronormatividade. Na verdade, eu acho que foi uma piada ruim. Não, Mais do que isso, ela tentou fazer uma piada para dizer eu não sou a Dilma, Exato. Eu sou diferente. E é uma piada horrorosa, mas exatamente. Eu acho que é mais isso do que tudo. Não, mas tudo bem. Mas isso aí nós vamos passar a vida, né? Mas assim, eu acho que é uma piada horrorosa. É horrorosa, mas é o pensamento dela. É. Por exemplo, quando você tem... É tipo, olha, eu não sou a Dilma, eu sou outra coisa. Quando você tem nos direitos trabalhistas, passando a questão que uma mulher que está amamentando, né, ou que está grávida, ela pode trabalhar em lugares insalubres, e essas mulheres que estão no poder ali não deram um grito, pelo contrário, aprovaram, isso é ideologia, né? Elas estão a transformação das ideias dos grupos dominantes para toda a sociedade. Eu vou só
tentar encerrar dizendo assim, eu não sei se isso era obrigação das mulheres, eu acho que é obrigação das pessoas, né? Entender que isso é um absurdo, né? Deixar as mulheres grávidas fazer, eu não acho que é obrigação das mulheres fazerem isso, eu acho que é obrigação dos homens também. Do meu ponto de vista, e aí agora eu vou me colocar bem claro, eu acho que quando a gente divide, isso é a mulher que tinha que fazer, isso é o homem que tem que fazer isso, eu acho que a gente fica com dificuldade de gerar um negócio, de realmente gerar alguma coisa. Mas Celso, o que eu estou querendo dizer é qual que é o compromisso de uma mulher dentro de uma estrutura como essa. Então, a partir do momento em que ela aceita isso como legitimando isso, se torna uma coisa muito complicada, né? Ela teria que dar o grito de jeito nenhum. Isso não é possível. Poderia, mas acho que o homem também deveria. O homem também. Acho que é isso. Eu não acho que é uma obrigação feminina, mas é nesse sentido só. Eu não acho que é ela que deveria. Eu acho que os homens deveriam igualmente e vice-versa. Sim. Então, sabe, eu acho que é mais assim, acho que é do ser humano. Homem, mulher, preto, branco, índio, né? Deveria. Né? E ela não deveria mais do que o outro, eu acho. Mas aí a gente pode ficar discutindo. Eu queria fechar, porque a gente vai ter que acabar, né? Infelizmente. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós, seres humanos? Olha, seres humanos, assim, de uma maneira, eu acho que são seres muito complexos. Eu acho que não se consegue definir. Eu vou até pegar um pouco da Cecília Meirelles, né, que ela fala que liberdade ninguém sabe o que é, mas todo mundo sente o que é, né? Então, seres humanos, assim, a gente não sabe o que é, né? Somos, ao mesmo tempo, tão múltiplos, mas, ao mesmo tempo, com questões tão iguais, né? Tão parecidas, tão próximas, e com inúmeras capacidades, né? A capacidade de salvar, a capacidade de matar, né? Então, assim, eu não saberia dizer, e mesmo enquanto ser humano, mesmo com toda a minha preocupação, né, com a questão dos direitos humanos, as questões sociais, de repente eu me pego fazendo algumas coisas que eu falo, o que eu estou fazendo, né? Quem sou eu? Quem sou eu, né? Que intolerância, às vezes, ou com o mesmo potencial. Então, eu sei que dentro de mim, aí pegando o indivíduo, né, eu tenho todas as potências possíveis. Né? A potência para preservar a vida, a potência para matar, a potência para fazer inúmeras coisas, coisas muito boas e coisas terríveis, né? Que é a essência humana. A minha grande questão é que elementos eu vou utilizar para fazer com que isso que possa ser útil para a humanidade, possa preservar os direitos humanos, possam aflorar. Né? Ganhem da parte ruim. Que ganhem da parte ruim, exatamente. Boa.